Sou mais uma vez o evangelista Wander Rodrigues de Oliveira. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E venho trazer mais uma pérola para o povo colatinense, para o povo do Brasil e para o povo da terra. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Então, quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou louvando a Deus. E se eu prego segundo a Bíblia, então Deus se faz presente aqui neste lugar. E também se fará presente onde quer que este vídeo chegar. Então vejam bem, queridos, eu quero... Deus colocou no meu coração ler o livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Somente até aí. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Então esta é a minha preocupação. É com isso que eu ocupo a minha vida atualmente, em apregoar a palavra do Senhor, em despertar as pessoas para invocarem o nome do Senhor. O Senhor Deus, na minha opinião, aqui está falando do Senhor Jesus, porque Jesus Cristo, certa vez, ele chegando diante dos discípulos, ele disse: é-me dado todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Então o Senhor é Jesus atualmente, no tempo da graça. Aqui eu estou lendo do Velho Testamento, mas é uma profecia referente ao tempo da graça. Está dizendo: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, queridos, no tempo da lei, o Espírito Santo era derramado somente sobre os reis, profetas e sacerdotes, ou alguma pessoa específica escolhida por Deus. Mas agora não. O Espírito Santo está disponível para todos, para toda a carne. Isto é coisa maravilhosíssima. Mas nós precisamos de entender o que fazer para que nós possamos tomar posse desta promessa feita por Deus através do profeta Joel, aqui nesta profecia. Então vejamos bem. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo de quê? Queridos, ninguém se engane. Neste mundo, existem pessoas que são servos das trevas e existem pessoas que são servos da luz. Onde estão essas pessoas? Como identificar elas? Lá no Salmo 119, se eu não me engano, se eu errar, os irmãos
Pesquise no Google aí que vocês vão encontrar a referência bíblica. Mas se eu não me engano, se encontra no Salmo 119, está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então está dizendo que a palavra de Deus é a luz. Então quem são as pessoas que são da luz? São aqueles que obedecem à palavra de Deus. E quem são as pessoas que são das trevas? Aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Vejam bem, tem coisas na palavra de Deus que a gente precisa de ter entendimento. A gente não pode... Na Bíblia, por exemplo, está escrito assim: se a tua mão te escandalizar, corta e lança fora. Jesus Cristo falou: melhor é entrar na vida sem uma das mãos do que com todo o corpo ser lançado no inferno. Nós não vamos fazer isso, cortar a mão. Não é isso que Jesus Cristo está falando. Jesus Cristo está falando para a gente cessar de pecar com aquela mão. Cessar de pecar com aquela mão. Então vejamos bem. Para nós estudarmos a Bíblia, não pode ser de qualquer maneira. Tem que ter um professor. E quem é este professor? Este professor é o Senhor Jesus. Aquele que invocar o nome do Senhor, quem? Jesus. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele assumiu todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Muitas pessoas falam assim: vai com Deus. A palavra Deus, ela é uma palavra genérica. Ela pode ser usada para vários deuses. Por exemplo, na Grécia existia a deusa Osíris. Existia também o deus Zeus, o deus Apolo. Os asiáticos, não tenho muito conhecimento da filosofia deles, mas se eu não me engano, eles têm a Buda também como Deus, Buda. Os indianos também têm os deuses deles lá. Então Deus é uma palavra que não distingue qual Deus nós estamos servindo. A palavra que distingue o Deus que estamos servindo é a palavra, são as palavras Jesus Cristo, que quer dizer justo Salvador. Tem outros significados também, porque várias palavras, uma palavra muitas vezes tem vários significados, mas eu gosto muito desse significado, justo Salvador. Por quê? Porque ele é justo, porque ele não erra, ele não pecou. E a palavra Cristo significa Salvador. Isso aí é uma coisa que é ponto em comum em todos os teólogos. Mas então vejam bem, por isso que eu gosto de falar a paz do Senhor Jesus, para que eu possa ficar inequivocamente servindo ao Deus correto, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque eu prezo a minha salvação. Se uma pessoa vir aqui nesta terra, morar por 100 anos, como eu conheço, tem pessoas que têm mais de 100 anos. Inclusive eu conheço uma senhora, que ela tem mais de 100 anos, não sei porquê, por mera coincidência, o nome dela é Dona Felicidade. Essa mãe foi uma mãe muito esperta. Colocou um nome lindo desse na criança, Dona Felicidade. Essa mãe, mas esse pai. Por quê? Dona Felicidade, quer dizer, estava profetizando que ela seria uma pessoa muito feliz, e ela já tem mais de 100 anos, conversa
come, anda. Um dia desse quebrou o fêmur e recuperou. Então vejam bem, tem coisas que acontecem que não existe explicação científica. Como pode uma mulher com mais de 100 anos quebrar o fêmur e conseguir recuperar? Enquanto tem pessoas aí que novas, de 20, 30, 40 anos, que quebram o fêmur e não conseguem se recuperar. Então vejam bem, tem coisas que a ciência não explica e que só Deus pode explicar. Por exemplo, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo das coisas que vão acontecer no planeta Terra. E o que vão? Quais são as coisas que vão acontecer no planeta Terra? Guerras, contendas, assaltos, bombas. Então vejam bem, são dois tipos de salvação. A salvação aqui na Terra e a salvação após essa vida. A salvação aqui na Terra, ela é dada pelo Senhor Jesus Cristo. E a salvação eterna também é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos de ter o Senhor Jesus para sermos felizes aqui nesta terra e depois ainda termos a vida eterna. Então é só vitória. Já falei e vou repetir. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: a paz do Senhor, pastor Wander. E eu falo assim: a paz do Senhor Jesus. Por que eu gosto de falar a paz do Senhor Jesus? Porque a palavra paz do Senhor, quem não concordar comigo tem o direito de ter sua opinião, eu tenho a minha opinião. A palavra paz do Senhor fica um vácuo. Qual Senhor? Porque a palavra Senhor eu posso chamar meu vizinho de Senhor. Senhor Antônio, Senhor Manuel. Então fica meio indefinido qual é o Senhor. Então, para que fique bem claro quem é o meu Senhor, eu sempre falo a paz do Senhor Jesus. E também pelo motivo de que, olha o que eu acabei de ler, olha o que eu acabei de ler. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando eu falo a paz do Senhor Jesus, eu estou invocando o nome do Senhor, que é o Senhor Jesus. Então, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou ficar protegido contra as astutas ciladas do diabo. Eu serei salvo das astutas ciladas do diabo. Estou certo ou estou errado? Eu acredito que eu estou certo. E outra coisa também, Jesus Cristo falou assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos supor que já aconteceu comigo. Eu cheguei num ponto de ônibus, muitas pessoas lá. Tinham lá pessoas que são católicas. Eles não têm costume de falar a paz do Senhor. Alguns deles falam a paz de Cristo, mas não é uma tradição na igreja, no ministério. Já alguns evangélicos, por exemplo, da Igreja Batista, falam paz e graça, se não me engano. Paz e graça. Se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Mas não importa. O que importa é o seguinte: o que importa é que cada ministério tem um jeito de se saudar. Mas um só é o Senhor de todos. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Então, para que eu não venha errar, então eu já chego no ponto de ônibus, eu não quero aborrecer nem os batistas, nem os católicos,
e nem os assembleanos. Porque, na verdade, Jesus é um só. Então eu falo a paz do Senhor Jesus. Aí eu alcanço a todos que estão ali. Até as pessoas que são de religiões afrodescendentes. Porque eles acreditam também em Jesus. E eu já tive ocasiões que já recebi muitos livramentos por causa disso. Já teve lugar que eu cheguei e estavam havendo discussões. Eu vi que estava havendo debate, divergência de ideias. E eu chegava, levantava minha mão e falava a paz do Senhor Jesus. Um olhava para mim, outro olhava para mim. E de repente, acabava a discussão. Será por quê? Queridos, a Bíblia diz que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quando eu falo a paz do Senhor Jesus, eu estou invocando o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naquele lugar que eu cheguei ali, falei a paz do Senhor Jesus, onde estava começando uma discussão, aquela discussão poderia chegar até um conflito pior, talvez até atingir a mim. Mas quando eu falei a paz do Senhor Jesus, então a paz entrou naquele lugar. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele tem o poder. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, está escrito lá no Salmo 91, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e os guarda e os protege e os livra de todo mal. Quando a Bíblia fala os anjos do Senhor, novamente está se referindo a Jesus. Porque no Novo Testamento, ele pagou o preço pelos nossos pecados e todo o poder foi entregue a ele. Então, se ele tem todo o poder, então ele é o Senhor, ele é o Rei. Então, quando eu falo a paz do Senhor Jesus, imediatamente os anjos do Senhor entram naquele ambiente onde eu cheguei. É como se você chegasse num lugar, tivesse um calorão muito grande, e você fosse lá e ligasse o ar refrigerado. Naturalmente, aquele lugar, com o passar de uns 20 minutos, vai estar fresco. Assim também é a presença do Senhor Jesus Cristo, é a presença dos anjos do Senhor. Está escrito também, refrigera a minha alma. Refrigerar a minha alma não está falando de parar de sentir calor, não. Está falando a respeito de a gente sentir-se bem, porque Deus, ele refrigera a nossa alma quando nós invocamos o nome dele. Ele nos dá paz. Então eu sou o autor dessa tese teológica e eu nunca vi ninguém defender essa tese. Nunca vi. Talvez pode existir em outro lugar, mas eu nunca assisti ninguém falando a respeito desse assunto. Então eu quero fazer a defesa dessa tese teológica, não porque por vaidade ou para me aparecer ou parecer melhor do que ninguém, mas exatamente porque eu quero que haja paz no mundo. Porque a Bíblia diz assim, orai pela paz na cidade, porque na paz da cidade vós também tereis paz. Então o que é que acontece? O homem, o ser humano, é um ser social. Tudo que acontece num país atinge a ele. Eu fico bobo como é que tem pessoas que falam assim, política não se discute. Não se discute mesmo não, conversa-se. Porque na verdade todas as decisões políticas que são tomadas no país afetam a nossa vida no nosso cotidiano. Por exemplo,
A pessoa que é de esquerda, ela tem um pensamento a respeito de uma coisa. A pessoa que é de direita, ela tem outro pensamento. Quem é de esquerda? A pessoa que é de esquerda é aquela que é a favor que tudo seja publicizado, que tudo seja tornado empresa pública. E quem é de direita? É aquele que acredita que todas as empresas devem ser privatizadas. Agora, vamos ser franco. Eu me considero de direita. Por quê? Eu tenho certeza que se nós contratarmos uma empresa privada para construir uma rua, ela vai fazermos a licitação corretamente, tudo direitinho, ela vai fazer a rua num espaço de 3 meses, vamos supor. Se nós colocarmos servidores públicos para fazer essa mesma rua, vai levar uns 6 meses. Por quê? Os servidores públicos são maus? Não, não é porque eles são maus. É porque todo ser humano é mau. Todo ser humano é mau. Não só, o pecado habita na nossa carne. E se não tiver alguém para nos corrigir, e para nos chefiar, e para nos liberar, para nos liderar, para nos punir, caso nós erramos, as coisas não dão certo. É por isso que eu não concordo com o comunismo. Por quê? Porque o comunismo, a doutrina deles fala que a palavra comunismo significa tudo em comum. Tudo em comum. Quer dizer que todos são iguais. Todos devem receber a mesma porção. Isso é muito bonito. Inclusive eu já fui comunista. Mas na prática não funciona. Por quê? Existe diferença entre pessoas e pessoas. É o chamado a meritocracia. O governo meritocrático é um governo de direita. O governo meritocrático, eu acredito que ele é mais justo. Por quê? Ele vai premiar a pessoa que produz mais. Por exemplo, no comunismo, as empresas são todas públicas. No capitalismo, eu não concordo com o capitalismo radical também não, mas no liberalismo, as empresas são privadas. Por exemplo, vocês podem até dizer que não tem a ver com religião, eu acho que tem a ver sim, porque a religião é o fórum adequado para nós debatermos, para nós conversarmos a respeito das coisas que nós vamos fazer que possam trazer paz para o nosso país e para a nossa cidade. E a paz vai trazer desenvolvimento e felicidade. Então vejam bem, se nós considerarmos os últimos tempos, as coisas que aconteceram no Brasil, nós vamos ver que um dos grandes fatores de desenvolvimento do nosso país foi a MEI. O que é isso? Eu sou funcionário público e sei o que é uma MEI. A palavra MEI se chama microempreendedor individual. Ou seja, a pessoa torna-se patroa de si mesma. Ela cria a sua própria empresa, ela gera o seu próprio emprego e ela ainda pode contratar mais uma pessoa. Inclusive a prefeitura fornecia até nota fiscal, eu não sei se está fornecendo ainda. Se está fornecendo ainda. Lá na Central Fácil, eu estou afastado da prefeitura e não sei como é que está funcionando agora. Mas o fato é que
a meritocracia funciona melhor do que a publitocracia. Eu estou inventando essa palavra aqui agora, publitocracia. Por quê? Porque um político, ele é eleito através de voto. Como que funciona na prática isso? Se ele é eleito através de voto, então quanto mais pessoas ele agradar, mais votos ele vai ter. Então o que é que acontece? Se o funcionário falha, ele não vai puni-lo, porque ele sabe que ele vai perder o voto daquela pessoa e de todos os seus familiares e amigos, porque ele vai falar mal do político. Então, nós precisamos de entender a diferença entre a esquerda e a direita, entre o liberalismo e o comunismo. Eu já fui comunista quando eu era jovem, quando eu tinha 18 anos, eu tinha um sonho da ditadura do proletariado. Mas depois a gente vai ficando mais velho e a gente precisa de se adequar às novas situações tecnológicas. Eu fico observando, hoje em dia tem pessoas que querem governar o mundo com técnicas ultrapassadas que não funcionam mais. Então nós precisamos de estar antenados com as mudanças que estão acontecendo no mundo. Vamos falar de uma mudança só, a mudança nas mídias sociais. Antigamente tinham 3 ou 4 canais de televisão. Os jornais que davam as notícias era um em cada cidade, 2 na cidade maior, 3. Então havia uma combinação, um monopólio de informação. Hoje não ocorre mais este monopólio de informação. Hoje todos podem pegar e fazer o que eu estou fazendo aqui agora, que é gravar um vídeo e publicar, simplesmente. Então nós precisamos de viver de acordo com o avanço da tecnologia. Nós precisamos de acompanhar o avanço tecnológico. Eu sou uma pessoa que tenho 61 anos de idade. E eu, por exemplo, percebi que o futuro era as mídias sociais. Para vocês terem uma ideia, eu queria que meus filhos fossem bem, fossem felizes. Eu tenho um filho hoje que é bacharel em programação de internet. Não sei chamar direito, mas ele é bacharel e ele está trabalhando na área, graças a Deus. Por quê? Porque eu percebi que o futuro estava nas mídias sociais e eu comprei um dos primeiros computadores de Colatina. Eu vendi era tão caro que eu vendi uma casinha que eu tinha, que também era uma casinha muito ruim, para comprar esse computador, para dar curso para os meus 2 filhos. Por quê? Porque eu sabia que fazer o curso, mas não praticar, a pessoa não aprende nada. Então vejamos bem, queridos, mas o que isso tem a ver com o que eu falei? Aquele invocar o nome do Senhor será salvo. Tem tudo a ver. Quando nós invocamos o nome do Senhor, não somente nós somos salvos das ciladas do diabo, mas nós recebemos também a sabedoria de Deus. E Deus sabia que o mundo no futuro estaria sujeito à internet. Nós não sabíamos, mas Deus sabia. E o Espírito de Deus que está em mim, ele me moveu a levar os meus filhos a trabalharem nessa área. Eu já vi na internet alguns vídeos dizendo que as profissões que serão extintas, a máquina está substituindo o homem. Essa é a verdade.
E por isso está gerando muito desemprego, está gerando muito desemprego. Mas vamos impedir o desenvolvimento do ser humano? De maneira nenhuma. Nós precisamos de acompanhar o desenvolvimento e também nos desenvolvermos a nós mesmos. Senão nós vamos ficar para trás. Eu fico observando hoje. Antigamente tinha muitos políticos mentirosos. E eles falavam as coisas e todo mundo acreditava. Hoje não, hoje tudo que eles falam tem alguém ali com o celular filmando. Então, a mentira agora tem a perna mais curta ainda. Então, queridos e queridas, é necessário nós entendermos que está acontecendo o que está escrito. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então hoje em dia não existe mais desigualdade entre as pessoas em relação às lideranças religiosas. O Espírito é derramado desde a faxineira da igreja até o pastor presidente. É o mesmo Espírito. Agora, tem uma coisa que precisamos de fazer, que é invocar o nome do Senhor. E hoje em dia está acontecendo muitas coisas que, às vezes, tem pastores que não estão invocando o nome do Senhor. E tem faxineiras que estão invocando. Então elas acabam ficando mais sábias do que o pastor. Então nós precisamos de acompanhar o que está acontecendo e que já está escrito na Bíblia Sagrada. Olha só, a gente lê a Bíblia como se a gente estivesse lendo o jornal do dia. Quem não ouviu falar do eclipse que vai ter no dia 8 de abril agora, lá nos Estados Unidos, eu ouvi falar? Olha só o que está escrito aqui. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então não adianta nós queremos escapar de Deus. O que nós temos que fazer é nos render a Ele e começar a invocar o nome do Senhor, dizendo para todos a paz do Senhor Jesus, ensinando isso para a igreja e ensinando isso também para os nossos filhos. Essa é uma tese teológica minha e que eu acredito que está correta, mesmo porque tem funcionado. Eu, por exemplo, estava dentro de um ônibus, começou uma contenda muito grande entre a trocadora e várias pessoas, várias mulheres que estavam atrás. Nada contra as mulheres, estou dizendo, relatando o fato. E elas começaram a discutir, quase que partiram para as vias de fato. Aí eu levantei dentro do ônibus e falei: a paz do Senhor Jesus para todos. Gente, quem puder, fecha os olhos, baixa a cabeça, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Nós fizemos a oração e a paz retornou àquele lugar. Então vejamos bem a importância que tem invocar o nome do Senhor. Então são essas palavras que eu queria deixar para todos. E eu agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós a sua luz, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê salvação. E que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Eu agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus.